volta com Sala de Debate, hoje discutindo os justiceiros e a segurança pública no Brasil. Tá pegando fogo o debate aqui. Para isso nós trouxemos Alba Zaluar, ela é professora titular de Antropologia na UERJ, coordenadora do Núcleo de Pesquisa das Violências também da UERJ e pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, também da UERJ. O Breno Melaragno, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro e também é professor da PUC. Certo, Breno? E o Orlando Zacconi, que é delegado titular da 30ª DP e autor do livro Acionistas do Nada. Você que está em casa pode e deve participar desse debate, envie perguntas, comentários. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, hein? Pelo Twitter, no @Canal Futura, ou se você preferir, tem o nosso Facebook. A nossa página é Canal Futura Oficial. E por falar em sua participação, vamos colocar para dentro o Dário Ignez, de Minas Gerais. Ele pergunta para o Breno: ô Breno, você não acha que a lei para menores infratores deve ser mudada? Depende para que sentido, né? Você tem, como o próprio Orlando estava falando aqui, os institutos aonde são aplicadas as medidas socioeducativas mais gravosas, que é a de internação, né? Você tem também, a exemplo das prisões, né? Você tem o fato de que esses institutos acabam não reeducando o menor, né? Então, quando alguém pergunta, será que essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser mudado, eu confesso que eu não sei para que sentido. Para endurecer uma medida socioeducativa, eu acho que não. Eu acho que não adianta, eu acho que não funciona. Bom, o Senado debateu isso mês passado e foi por água abaixo. Agora, uma realidade é muito dura quando a gente fala de prisão e de prisioneiros. É quando sai. A gente fez uma matéria, a Mackenzie, uma televisão de São Paulo, fez uma matéria sobre essa realidade de quem quer sair da prisão e se inserir no mercado de trabalho. A gente pode colocar no ar agora, Zé, por favor? Apenas 16 a cada 100 presos exerceram algum tipo de trabalho no sistema penitenciário brasileiro nos últimos 5 anos. O número representa um crescimento de 6% no período, mas ainda é muito baixo. Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, com informações do Ministério da Justiça. A razão fundamental é que a sociedade não vê os presos com bons olhos, vê o preso como um vagabundo, como um violento, um criminoso, um delinquente. E qualquer benefício que o governo faça para o preso, a sociedade entende como uma ofensa a ela. E os governantes vivem de votos, portanto tem que fazer aquilo que a população quer. Falta incentivo do governo e falta garantias. Nesta penitenciária masculina que fica em Guarulhos, município vizinho à capital paulista, de 1.200 presos, apenas 150 trabalham. Espaço não é o problema. Galpões vazios aguardam a chegada de máquinas. E interesse também não falta. A maioria quer trabalhar, entendeu? Todos, porque tem o trabalho, tem a remissão, eles ganham remissão de pena. A gente só depende das empresas que alocam a mão de obra carcerária. A gente no primeiro bloco, Alba, nós falamos muito das punições. Falamos demais das punições. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as causas. Por que nós temos uma atitude como essa? Deixa eu falar um pouco sobre as punições. O Breno chamou a atenção para o fato de que usa-se pouco as penas alternativas no Brasil, não é? No entanto, elas seriam alternativa, nem chibatada, nem aquele sofrimento horroroso nesses depósitos de gente que se transformaram as prisões no Brasil. A montoeira de pessoas numa cela só. Nos Estados Unidos e em outros países está sendo tentada também uma outra forma de fazer justiça que é interessantíssimo e, no meu entender, revolucionário também, que é o de confrontar o acusado, né, de ser o autor do dano provocado e as vítimas desse dano, até mesmo os parentes da pessoa que foi assassinada e tal. Nesse confronto, a ideia qual é? É que o autor compreenda o dano que causou aos seus semelhantes,
aos outros, né? Mas isso é factível na realidade brasileira? É factível, isso acontece, né? Por que não está acontecendo? Já tem experiência, se eu não me engano, de justiça restaurativa no Rio Grande do Sul. E no Espírito Santo também, né? Pois é. Bom, está funcionando? Olha, eu acho que em alguns casos tem trazido proveitos, né, nesse sentido que a Alba está falando, né, em termos de conscientização e de restabelecimento da paz social, nem que seja naquelas relações, né, entre autor do fato e vítima. Também uma transformação interna do autor. Né? E da capacidade de perdoar daquelas pessoas. Eu gostaria de entender, Zacconi, que são as vítimas. Por que esse autor, por que esse justiceiro está indo lá? É claro que a gente já conversou muito, eu já falei isso, vou repetir, a gente já falou demais sobre o que acontece. Agora, qual é a causa principal? É uma desigualdade social que faz com que aquele menino furte? É o quê? Acho que a crença no castigo. Quando você volta a falar sobre a Sim, mas a olha só, se nós estamos falando de adolescente infrator, por que não entra no debate a questão da educação? Por que só se fala em castigo? É essa crença que eu estou falando. É impossível se falar em qualquer inserção no que diz respeito a adolescentes infratores, principalmente em situação de risco, muitas vezes na rua, moradores de rua, sem se falar de um projeto de educação para o Brasil. Né? Engraçado que há pouco tempo atrás tivemos governos, inclusive no Rio de Janeiro, que se dedicaram a projetos dessa natureza e que as mesmas pessoas que naquela época questionaram, né, um projeto educacional de tempo integral e tudo, hoje estão aí querendo resolver a questão, né, da violência através de UPP, de polícia. Quer dizer, a polícia ela não vai resolver questões de ordem social. Essa é uma realidade. E acreditar que a punição é o remédio para essas questões do adolescente infrator, da homofobia, com essa questão da homofobia, é uma questão de ordem social, um preconceito que está enraizado na questão cultural, de questões muito profundas, né, da nossa cultura. Achar que vamos resolver esse problema criminalizando, né, pessoas que têm comportamento homofóbico, não estou dizendo que determinadas condutas no ambiente social lesivas não devem ser punidas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, acreditar que com a punição nós vamos resolver todas as questões, né, dentro da estrutura social, isso é uma falácia. Eu acho que o que move os justiceiros é exatamente esse sentimento. E esse sentimento é reforçado pelo discurso da mídia, esse sentimento é reforçado por uma política criminal, né, que cada vez mais define delitos, né, construções, porque o crime não está na natureza. O crime é uma construção cultural e política. Porque, repara, a Lola Niar de Castro, que é uma excelente criminóloga na América Latina, ela diz o seguinte: para que reduzirmos a criminalidade, basta rasgar algumas páginas do Código Penal. Se nós descriminalizarmos condutas, nós vamos ter a queda da criminalidade. A questão, exatamente, a questão das drogas é uma. Exatamente. Porque ao invés de nós queremos cada vez mais criminalizar adolescentes que estão em situação de infração. A homofobia tem que punir, sim. Sim, mas é um debate político. Homicídio tem que punir, isso sim. É uma opinião. O Jean Willis, por exemplo, que é deputado, ele não defende a punição da homofobia. E ele é militante da questão. Então é um debate político. Quando mata o Zacconi. Quando mata o homossexual, não, claro homofobia não é que mata. Aí é homicídio, não é homofobia. Estou falando de homofobia, não estou falando de homicídio. Tudo vai ser é homicídio. Tudo vai ser um debate político. Por falar no justiceiro, que causa e a importância da família e da escola, que é importante aqui para o Canal Futura, eu quero trazer para essa conversa, pela internet, a psicóloga Iracema Teixeira. Ela trabalha com família. Iracema, tudo bem? Ok, tudo bem, boa noite. Muito boa noite, seja bem-vinda. Me diz a importância da família em perceber se o adolescente está sendo muito agressivo em casa e pode se tornar, ou pode estar sendo uma pessoa que está indo para a rua fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que é importante a gente mencionar um aspecto acrescentando a todos esses pontos que foram apresentados pelos debatedores, que é uma estrutura de relação interpessoal baseada na hierarquização de valores, ou melhor, na hierarquização de pessoas. O poder daquele que é mais forte, que tem mais dinheiro ou que tem mais status social, tem um poder sobre o outro, menos favorecido. Isso se passa em situações muito mais intensas, como a exemplo do que está o tema do debate,
mas também observamos em situações muito mais elementares, na violência doméstica, na violência contra a mulher, na questão do trabalho escravo, do trabalho infantil, enfim. Essa situação que ocorreu no Flamengo e esses justiçamentos que estão assim se apresentando, como já foi dito, não é uma novidade, né? Agora, o que a gente precisa pensar também, além desse aspecto das relações hierárquicas, é a falta de a ausência de um sistema de crenças e valores baseados na solidariedade, na alteridade, no respeito ao outro. E isso está no núcleo familiar, né? O Estado não tem como substituir a dinâmica familiar, né? Então, a gente precisa se perguntar qual é a sua própria responsabilidade, sua parcela na desordem que você se queixa. Pensar que o corpo social, ele é organizado, ele é transformado a partir da explicitação, da expressão de um sistema de valores e crenças pessoais. E isso está no âmbito da família. Iracema, quero trazer essa sua levantada de bola aqui para o estúdio. Você pode continuar com a gente na linha? Ok, posso sim. Ok. Alba, gostaria que você comentasse. Eu acho que ela tem toda a razão. Não é só a escola, não é só o Estado que tem que ser responsabilizado por isso, né? A família, certamente, né? Durante os 30 e tantos anos que eu faço pesquisa, em favelas, em bairros pobres, o que eu mais ouvia era quem me deu moral foi minha mãe. Né? O que revela também a ausência do pai, que é muito comum nesses setores da população brasileira. Mas não é só também a família, a vizinhança também é importante, né? As associações que podem existir nessa vizinhança e que, de modo geral, socializam as crianças e os jovens para a convivência entre diferentes, porque Zacone estava chamando a atenção para o fato de que a homofobia ela não adianta ser punida como um crime, né? Mas ela pode ser prevenida, né? Como uma forma de intolerância, uma dificuldade de se relacionar, de aceitar as diferenças, né? Isso existe em relação à religião. A intolerância religiosa aumentou muitíssimo no Brasil. Em relação também às opções, né? As orientações sexuais, né? As diferenças de gênero, de idade, né? Uma série de coisas que essa convivência, no que a gente chama hoje dos espaços intermediários, não é nem a casa, nem a família, nem o Estado, esses espaços intermediários são importantíssimos, né? Porque justamente são nesses espaços que as pessoas se socializam para aceitar as diferenças e se comportar, digamos, de uma forma não violenta na resolução de conflitos. Você que está em casa, participe aqui do Sala Debate, @Canal Futura, ou a nossa página no Facebook é facebook.com/Canal Futura Oficial. E você, o que acha de fazer justiça com as próprias mãos? Tem pergunta para você, Breno. Seguinte, ele pergunta, Dário Inês de Minas Gerais. Ô, Dário, obrigado pela participação de novo, hein? Você não acha que a lei deve ser mudada? Olha, eu acho que tem que mudar tanta coisa antes de mudar a lei, né? O Brasil é um país muito bom de lei, né? As leis brasileiras, pelo menos na esfera criminal, no direito penal, no direito processual penal, são leis muito bem elaboradas, que costumam atender às demandas, por incrível que pareça, né? O problema, aí a gente retorna, né? O problema é como funciona o sistema penal do início ao fim, né? As leis penais no Brasil são boas leis. Zacone, tá contigo. Eu acho que sim, nós poderemos modificar algumas leis no sentido de descriminalizar algumas. Modificar a lei também seria a legalização das drogas. Eu sou membro de uma associação
internacional chamada LIP, Agentes da Lei contra a Proibição, onde nós militamos, policiais, a favor da legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. E isso teria um marco no que diz respeito, o impacto que a legalização das drogas traria no ambiente social, no que diz respeito à violência. Sim, a violência não é gerada pelas drogas, é gerada pela proibição. A briga entre gangues, né? a violência policial, né? Nesse marco de uma guerra às drogas, tudo isso desaparece como desapareceu na lei seca dos Estados Unidos. Então, muitas das vezes, a descriminalização Aí eu estou de pleno acordo com ele. Poxa, que bom, hein? A primeira vez. Porra, que espetáculo. Pleno acordo com você. 35 minutos de programa, a gente chegou a primeira vez a um acordo. Provavelmente, se nós tivéssemos tempo, estaríamos de acordo em muitas outras questões. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Brasil, ele nesse marco ibérico, né, dessa tradição punitiva, que foi muito bem falado pelo historiador, nós temos uma relação muito ruim com os desvios. Isso foi colocado na introdução. Você vai na Europa, em alguns lugares, na Espanha, eu estive no metrô, a polícia bota a placa no metrô, cuidado com batedores de carteira. Você passa em Londres, tem placa da polícia dizendo, área com ladrão. Agora, você imagina se a polícia no Brasil... Eu sou policial, sou delegado de polícia. Imagina se na circunscrição onde hoje eu trabalho, em Marechal Hermes, eu como delegado de polícia fosse botar uma plaquinha, cuidado, ladrões na área. Eu ia perder a titularidade da delegacia, porque a prevenção no Brasil é muito mal vista. Nós trabalhamos com a ideia da repressão. Então, tudo que se coloca em termos de intervenção na ordem, né, da violência, do crime, é sempre a repressão, a punição. Agora, nós poderíamos... Você viu na Espanha, não é ibérico. Mas convenhamos que prevenção... colocar uma... no sentido que eu falei das raízes portuguesas. Portugal já liberaram o tráfico. Zacone, convenhamos que botar uma plaquinha não é lá aquela prevenção, né? É uma boa prevenção. No Brasil, em Londres pode ser. Entra no metrô e com uma placa da polícia dizendo cuidado com batedores de carteira. Vê se você não pega a sua carteira do bolso de trás e bota no bolso da frente. E quantos crimes não vão ser evitados com essa prevenção feita pela vítima? Então você me diga um lugar no Rio de Janeiro que você não colocaria uma plaquinha de você pode ser assaltado. Não, mas tem regiões... Só aqui no Canal Futura, nesse momento. Por exemplo, a questão do turista é um absurdo. O turismo no Brasil não recebe informações sobre regiões onde ele pode transitar com mais liberdade ou com menos liberdade. Em qualquer lugar do mundo, o turista é avisado. Cuidado nessas áreas. No Brasil não, porque é uma vergonha. No Brasil é uma vergonha você avisar para o turista que existem situações onde ele vai se expor ao maior perigo, porque aqui... parte-se da premissa que a tolerância é zero. Mas a gente tem que tentar diminuir o índice de roubos, né? Não é muito melhor. Bem, mas você pode reduzir o índice de roubos com prevenção da vítima. Se a vítima evita situações que propiciem o evento delitivo, isso é prevenção. Não, você está errado. Se você informa a vítima, a gente faz isso na polícia. O dono de posto de gasolina, que regularmente, todo dia, no mesmo horário, ele leva o dinheiro para o banco, nós chamamos ele, se nós tivermos conhecimento disso, e orientamos. Olha, o senhor não deve fazer isso, porque pode ser que um frentista amanhã vai ser demitido, ele sabe da sua movimentação, vai avisar. Vitimologia. Quando se fala em prevenir delitos a partir de uma conduta da vítima, nós não estamos jogando a responsabilidade para a vítima, não. Isso faz parte porque o crime é algo que existe em qualquer contexto social normal. Sociedades normais têm crime. Uma sociedade sem crime não é uma sociedade normal. Mas o papel da vítima ativo no sentido da prevenção. Né? Prevenção. De estar junto nessa prevenção. Também estou de acordo. Agora, deixa eu trazer, olha que maravilha, vai rolar um abraço daqui a pouco. Vou trazer a Iracema Teixeira. Iracema, vamos continuar falando aqui dos justiceiros. Como é que a conduta pode ser observada no dia a dia dessas pessoas? Alba, só um segundinho, vamos escutar, por favor, a Iracema, ela continua na linha? Sim, Iracema? Sim. Tá meio picotada o áudio, mas eu vou pedir para você repetir a pergunta. Claro, como é que a conduta no dia a dia pode ser observada nas escolas, na família, dessas pessoas que fazem justiça com as próprias mãos? Porque muitos são adolescentes. Sim, como eu disse anteriormente, falta um projeto de cultura da paz ou cultura da solidariedade. Em parte, algumas situações em alguns lugares acham até um pouco piegas, mas nós temos que entender da importância de poder reforçar valores
que sejam valores solidários. Poder ensinar aos meninos, às crianças, aos adolescentes, o que significa alteridade, né? Poder ajudar que eles compreendam o que é cooperativismo, a relação de cooperação, de respeito ao espaço do outro, de querer o bem comum, o bem da coletividade, né? E isso também é algo fundamental. Eu não situo exclusivamente a família como uma questão única, mas em todos os núcleos da sociedade, lembrando que o social é formado pelo pessoal. Então, a gente precisa também refletir como esse campo da violência tácita também acontece nas nossas relações familiares, nas nossas relações de intimidade, a partir da negligência, do abandono, ou até mesmo da violência explícita. Então, a gente precisa pensar sobre como eu entendo o mundo, como eu me vejo no mundo, como eu recebo o mundo do outro, para que eu não caia, não seja engolido por uma série de forças que são forças como que eu vou explicar? De uma pulsão de morte que vai levar à banalização da vida, à brutalização, à justificativa do comportamento agressivo ou a justificativa pelo comportamento incorreto ou antissocial. As pessoas acabam misturando um pouco. Sim. Iraci, nossa, muito obrigado, que eu gostei tanto da sua frase, que parece que foi inspirada em Hannah Arendt, a banalização do mal, que eu quero trazer essa discussão aqui para dentro do estúdio. Obrigado pela sua participação, tá bom? Uma boa noite. Boa noite. Breno, está tendo uma banalização do mal? Olha, de certa forma, sim, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que a legislação penal ela é tão vasta, ela é tão grande, tão abrangente, né? Que eu acho que ninguém passa mais de um mês sem cometer uma infração penal, né? Se contar os crimes contra a honra, então, acho que não passa mais de uma semana ou talvez de um dia, né? Então, essa questão aí da vingança privada, né, do justiciamento, se isso aí fosse para valer, né, não ia sobrar nada, né? Não ia sobrar absolutamente nada. É como mais ou menos o ditado do bandido bom a bandido morto, mas dentro do raciocínio do direito penal, em que a legislação é tão abrangente a ponto de todos nós, né, algum dia na vida, cometermos uma conduta prevista na lei penal como crime, né, não ia sobrar ninguém. Esse programa voou. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Boa noite. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura. Eu que agradeço. Alba, palavras finais em 140 caracteres. Muito rapidinho, que ainda tem que usar cone e vocês gostam de falar. Então, é rapidinho, palavras finais mesmo. Sobre o que você quer que eu fale? Sobre o programa, sobre a justiça, sobre, enfim, os riscos que nós corremos caso tenhamos multiplicações desses grupos. Então, eu acho que ficou faltando falar uma coisa que é muito importante, é que quando as pessoas falam da impunidade, elas estão principalmente preocupadas com o fato de que homicidas, pessoas que realmente oferecem riscos, né, provocam muita insegurança nos cidadãos do país, continuam fora da prisão. E isso por quê? Porque justamente o sistema de justiça não está funcionando bem e apenas entre 70% e 80% dos homicídios permanecem sem solução. Às vezes nem a vítima é identificada, quanto mais o autor. Então fica assim, 10%, 15% de homicídios que se transformam em inquéritos policiais e depois em processos judiciais, e desses 2%, 3%, 1% dos homicidas são postos na prisão. Aí nós temos um problema muito sério de impunidade. Zacconi, para terminar, considerações finais. Só para finalizar, eu acho que a grande banalização do mal hoje no Brasil é o encarceramento em massa. Esse encarceramento se dá num movimento contrário a esse que a professora Alba Baloar
Zaluar, desculpa, o professor Alba Zaluar colocou. Embora nós tenhamos pessoas que necessitariam estar no cárcere em razão de algum tipo de periculosidade para o ambiente social, esse número é ínfimo, perto da imensa quantidade de pessoas que estão dentro do cárcere que não precisariam estar. Então, nós deveríamos estar hoje mais focados num discurso de esvaziamento dos cárceres por conta dessa questão, desse encarceramento desnecessário, que tem colocado uma população, no caso das mulheres, então, para finalizar, no tráfico de drogas, as mulheres, é o crime que mais prende mulher no Brasil hoje, é o tráfico de drogas. Sabe em que condição? Mulheres tentando colocar pequenas quantidades de drogas para o seu companheiro dentro do presídio. Traficantes do amor. Essas estão superlotando os cárceres, mulheres que não representam nenhum perigo ao ambiente social. Exatamente. Então, eu acho que essa é a grande banalização do mal e é correlata a esse movimento de aumento do justiçamento. Zacone, obrigado. Obrigado. Breno, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de mandar um beijo especial a Alexandre Aragão, Carla Santana, Ana Luísa Araújo das Neves, ela também aqui, olha, Sérgio Paris, temos a Ruth Moraes, Dilon Brezan, Daniel Santos, a Alves Leão, tem tanta gente, Gilberto Martins, Fernanda Farias, Nadir Blesson, Leonardo Burquerque, enfim, todo mundo que participou aqui pelo nosso Facebook, Canal Futuro Oficial, se sintam em casa sempre. Terça-feira tem mais discussão e é sobre ensino técnico e universidade, hein? E aí, tá preparado para terça-feira que vem? Tchau, tchau. Boa noite.